Jesus: conheceis a verdade e ela vos libertará. Não há absolutamente nenhuma tolerância para a ignorância. E GGCOM, Ministério Profético de Cristo, a casa da palavra e da libertação, em nome poderoso de Jesus Cristo, seja abençoado, seja livre. Macanta labracote canta canta, le cantan cantan cantai, le cabrazotete, le zacanta canta cantai. Amen. Thank you, Lord. Oxê, graça e paz em nome poderoso de Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Jesus Cristo para Moçambique. Aqui vos fala a pregadora Zuli Adonai e vim vos fazer companhia durante 1 hora. O nosso tema de hoje é, na verdade, um ensino. Aliás, é sempre um ensino, mas o nosso tema de hoje é mais um ensino, que é o seguinte: como ultrapassar os ventos contrários sobre as nossas vidas. Certamente no nosso dia a dia, acontecem situações devastadoras, correntes que nos puxam para o sentido contrário. No nosso dia a dia, acontecem situações que acabam com as nossas forças. No nosso dia a dia, enfrentamos tribulações, adversidades. Então, hoje, queremos falar de como ultrapassar essas tribulações, como ultrapassar esses ventos contrários, como ultrapassar essas barreiras, essas dificuldades do nosso cotidiano. Aleluia! Como ultrapassar essas dificuldades do nosso cotidiano, como ultrapassar as barreiras, como ultrapassar os ventos fortes, como seguir em frente, como agir quando isso chega. Aleluia! Como agir quando isso chega? No nosso dia a dia, muitos de nós temos tido rótulos na sociedade. Rótulos. Hoje vamos aprender a ultrapassar isso. Mesmo você sendo um doutor ou não, sendo um rico ou não, sendo um patrão ou empregado. Aleluia! Mas quando essas tribulações, quando esses ventos fortes chegam, esses rótulos não ajudam em nada. Quando esse momento chega, as nossas forças acabam e somos todos iguais. Hoje vamos aprender como ultrapassar isto. Vamos à Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 14. Livro de Mateus, capítulo 14. Livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Assim diz a palavra de Deus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco
estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Deus da glória, glorificado e exaltado seja o teu nome de eternidade a eternidade. Em nome poderoso de Jesus Cristo, obrigado, Papá, por este dia, por este momento, por esta hora. Obrigado, Deus da glória, pela exposição da tua palavra. Pai, derrama a tua sabedoria sobre este lugar. Pai, usa-me como canal de bênção. Em nome poderoso de Jesus Cristo, que a tua palavra possa transformar a vida do irmão que nos ouve, a vida do irmão que nos vê, que nos assiste. Em nome poderoso de Jesus Cristo, que a tua palavra possa levantar aquele que está caído. Pai, aquele que se encontra enfermo, pelo poder da tua palavra seja curado. Em nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Shikamoya washikwembu utibona kalisa shikanzilu washikwembu utibona kalisa shikantoto wa Jehovah utivona kalisa. Aleluia. Eu adoro muito louvar. A Bíblia diz que Paulo e Silas louvavam à madrugada. E eis que um estrondo aconteceu naquele lugar e todas as cadeias lhes foram abertas. Então, quando eu louvo, quando você ora, creia que cadeias estão sendo quebradas na sua vida, em nome poderoso de Jesus Cristo. Aleluia. Bom, vamos ao nosso tema do dia. Como agir perante ventos contrários. Conforme lemos a Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 14, a palavra que acabamos de ler nos dá 4 grandes ensinos sobre como agir nessas situações. O primeiro grande ensino é: aprenda a enquadrar a vontade de Deus na tua vida. Os discípulos de Jesus Cristo não foram ao mar à toa. Eles receberam uma ordem. Eles receberam uma ordem, uma ordenança do Senhor para ir ao alto mar, para ir ao mar. Os discípulos de Jesus Cristo receberam uma ordenança e eles obedeceram. Eles foram ao alto mar, cumprindo uma ordem do Senhor. É preciso aprender
a ouvir e cumprir a vontade de Deus. É preciso aprender a ouvir e cumprir a vontade de Deus. A Bíblia nos fala que, aqui diz, ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem diante para a outra banda. Então os discípulos entraram no barco e foram, sem saber o que lhes esperava lá à frente, sem saber o que aconteceria depois, sem questionar, sem resmungar. Os discípulos ouviram a ordenança e cumpriram. Foram ao alto mar, obedecendo a ordenança do Senhor. Deus quer de nós obediência. Deus quer que a gente obedeça a sua ordenança. Só no dia em que aprendemos a obedecer é que conseguiremos ultrapassar essas barreiras, essas dificuldades, esses ventos que nos puxam para a direção contrária. O segundo grande ensino que esta palavra nos dá é: não questione a vontade de Deus. Não questione a vontade de Deus. Se prestarmos atenção na Bíblia, os discípulos de Jesus Cristo já vinham de várias jornadas com Jesus. Inclusive, a que antecedia essa ordenança, eles já vinham de atividades com Jesus. Eles já estavam cansados, eles já estavam com fome, eles já estavam fadigados. Os discípulos de Jesus Cristo já precisavam de um descanso. Mas Jesus lhes ordenou que fossem ao mar. Então os discípulos logo se puseram ao mar. Absolutamente nenhum deles questionou, nenhum deles murmurou, nenhum deles resmungou: porque Senhor, eu estou cansado. Não, nenhum questionou a ordenança. Simplesmente obedeceram e foram ao mar. Obedeceram e foram ao mar. Certamente você, no seu dia a dia, Deus tem te ordenado algo. Deus tem falado consigo acerca de uma missão que você deva fazer. Deus tem te inspirado a jejuar por um período de tempo. Mas às vezes, porque nós entendemos que devemos jejuar, então logo a seguir o nosso jejum, Deus nos manda fazer outro. Então, Senhor, eu estou a sair do jejum. Senhor, eu estou com fome. Senhor, eu estou fraco. Senhor, eu não posso. Não, não é isso que Deus quer. Deus quer que você obedeça apenas. Assim como os discípulos não resmungaram do seu cansaço e obedeceram e seguiram aquilo que Jesus ordenou. Certamente você vem do seu cansaço diário, das suas tarefas cotidianas. Das suas tarefas do dia a dia, das suas batalhas do dia a dia. Então Deus ordena que você deva fazer algo. Assim como os discípulos não resmungaram, é nosso dever também não resmungar e obedecer apenas. Se verdadeiramente formos submissos a Deus e a sua ordenança, Ele certamente virá como nosso socorro bem presente no momento da angústia,
para nos livrar do mal. A Bíblia diz que Deus é o nosso socorro bem presente no momento da angústia. Se voltarmos à palavra de Deus, aqui diz que os discípulos já estavam no meio do mar, açoitados pelas ondas do mar. Então veio Jesus, o socorro bem presente no momento da angústia. É exatamente esse. Naquele momento em que eles já haviam perdido as forças, já estavam cansados de remar e remar, e o barco já não ia a lado nenhum. Nesse momento veio o socorro. E porque a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o mesmo Jesus que veio para socorrer os discípulos no mar da Galileia, é o mesmo que hoje virá em teu socorro. É o mesmo Jesus que virá hoje para te dar vitória. É o mesmo Jesus que virá hoje para te fazer prosperar. Independentemente da força do vento que te contraria, independentemente da grandeza da onda, o mesmo Jesus de ontem é o mesmo de hoje, e é o mesmo que te espera, é o mesmo que bate na sua porta à espera que você abra. O terceiro grande ensino que esta palavra nos ensina é: não desista. Não desista. Continue a lutar. Continue a lutar. Os discípulos de Jesus já eram experientes, pois a maior parte deles já era pescador. Eles já sabiam como manobrar um barco. Eles já tinham passado por experiências de tempestade no meio do mar. Mas naquele dia, mesmo eles estando cansados, quando Jesus ordenou que fossem ao mar, sem resmungar foram ao mar. E sabiam que iam remar. E sabiam que iam gastar forças, sabiam que iam gastar energia. E certamente foi isso que aconteceu. Eles remaram, gastaram energias, gastaram forças e foram para cumprir uma ordem. Mas em nenhum momento desistiram, continuaram a lutar. Quando a tempestade chegou, continuavam a remar contra a tempestade, contra a força do vento, para ver se o barco continuava, para ver se o barco saía do lugar. Mas então, depois de tanto esforço, depois de tanto gasto, depois de tanta perseverança e sem desistir, então o barco já não ia a lado nenhum. E porque para Deus nada passa despercebido, Deus estava a ver a força que eles implementavam. Deus estava a ver o esforço, a perseverança, o acreditar que o barco em algum momento sairia daquele lugar. Então Deus enviou socorro. Então veio Jesus. Veio Jesus para lhes trazer socorro. Veio Jesus para acalmar o mar. Veio Jesus para os fazer terminar a jornada. Então é importante que você lute. É importante que você creia. Nas tribulações que nos aparecem dia após dia, nas perseguições, nos ventos que sopram o contrário, da onde Deus nos manda ir, da tempestade, da corrente que tenta nos puxar para trás, quando Deus diz que temos um ponto a chegar, quando estamos a lutar para chegar lá aonde Deus disse que devemos chegar.
Então, nessa jornada, nessa luta, é importante que você creia, é importante que você lute, é importante que você se esforce mais, é importante que você persevere mais, porque a qualquer momento o socorro virá. A qualquer momento o socorro virá. Jesus andou sobre o mar. Jesus andou sobre o mar. Nós temos um Deus poderoso, em que todo o poder do céu e da terra, assim como do mar, lhe pertencem. Jesus andou sobre o mar para mostrar aos seus discípulos que para ele não há limites. E que para ele não há impossibilidades. Jesus andou sobre o mar para mostrar aos seus discípulos que, olha, aquilo que vos atormentou durante horas e horas, eu tenho poder sobre isso. Eu tenho controle sobre isso. Este peso, essa situação, essa tribulação está debaixo dos meus pés. Eu comando. Não importa quanto tempo você vem remando contra a maré. Não importa quanto tempo você vem caminhando na direção contrária do vento. Não importa os anos que você se encontra enfermo. Não importa os anos que estão a passar sem o seu casamento, os anos, o tempo que está a passar sem o seu emprego, não importa. Apenas creia no momento certo, quando Deus ver que toda a sua capacidade foi por baixo, que você já experimentou e por si mesmo não conseguiu, aí Deus enviará o seu socorro. Porque onde o homem não consegue, Deus entra e atua. Aonde o homem para, Deus entra e age. Aonde o homem está incapacitado, Deus entra e lhe capacita. Não importa quanto tempo você vem buscando, quanto tempo você vem lutando por alguma coisa. Aleluia. Creia. Aleluia. Creia. Creia apenas. Não desista. Não desista dos teus sonhos. Não desistas. Não desista da vontade do teu coração. Aleluia. Não desista. Luta. 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 Creia. Persevera. Persevera. O outro grande ensino que esta palavra nos dá é o seguinte: não duvida, mas tenha fé. Não duvida, mas tenha fé. Não duvida, mas tenha fé. Pela fé, Pedro andou sobre as águas. Pela fé, Pedro andou sobre as águas. E se Pedro não tivesse duvidado em algum momento, ele continuaria caminhando até chegar a Jesus tranquilamente. Se Pedro não tivesse duvidado, em nenhum instante, Deus teria caminhado até chegar a Jesus, sem ter afundado, e teria chegado tranquilamente. Mas Pedro olhou para os lados. Pedro deu atenção à intensidade do vento contrário.
Pedro olhou para o lado e viu as ondas gigantes. Então Pedro ficou com medo. Pedro duvidou. Então fracassou e caiu. Então Pedro caiu, Pedro afundou. Foi aí que Pedro pediu socorro. Aleluia. A dúvida nos leva a cair. A dúvida move a situação em direção a nós. Aleluia. A dúvida nos faz falhar, nos faz afundar. A dúvida nos faz fracassar. Se em todo instante duvidamos, então a nossa vida será de frustração e a nossa vida será de murmúrios e nunca chegaremos a lugar nenhum. Passaremos a vida a assistir os outros a triunfarem, a assistir os outros a dominar sobre as tribulações na sua vida. Haveremos de assistir os outros a crescerem, haveremos de assistir os outros a prosperarem, porque eles escolheram ter fé do que ter dúvida. A fé nos faz levantar. A fé nos faz caminhar. A fé nos faz nós nos movermos perante a situação. Aleluia. A fé nos faz nós caminharmos perante a tribulação. A fé nos faz triunfar. A fé nos faz vencer. Porque sabemos em quem a nossa fé está alicerçada. Sabemos em quem nossa fé está alicerçada. Fracassamos. O vento domina nas nossas vidas. Porque nós não temos esse aprendizado. Esse aprendizado que a Bíblia nos dá hoje. Primeiro, qual é? Aprender a obedecer a Deus. A Bíblia diz o quê? Sacrifícios, obediência quero e não sacrifícios. Aleluia. Obediência quero e não sacrifício. Deus respondeu isso a Saul quando tentou justificar a sua desobediência. Obediência quero e não sacrifício. Obedecer sem questionar. Obedecer sem murmurar. Obedecer sem resmungar. E acima de tudo, ter fé. Que olha, se Deus me colocou nessa situação, é porque Ele já me capacitou para ultrapassar. E se chegar a algum ponto em que me aperta, me sufoca, está insuportável, então Deus irá me ajudar e eu irei ultrapassar. Aleluia. E acima de tudo, manter a nossa fé. E assim como Jesus triunfou sobre as ondas do mar, nós também triunfamos em Cristo Jesus. Nós também triunfamos sobre a tempestade, sobre os ventos contrários nas nossas vidas, em Cristo Jesus. A Bíblia, no livro de Éfesos, diz que Deus ressuscitou Jesus Cristo e colocou a Ele acima de todo poder e potestade, acima de todo nome que se nomeia. Aleluia. Nenhum poder, nenhum principado, nenhuma treva tem poder sobre você, se verdadeiramente você está alicerçado em Jesus Cristo.
Se o teu porte seguro é Jesus, então você triunfará esses ventos contrários. Então você caminhará sobre eles, você comandará. Não há motivo para nos queixarmos. Não há motivo. Não há motivo. Porque se assim como os discípulos nunca questionavam nem resmungavam, apenas obedeciam e sempre triunfavam nas suas missões, porque o Senhor era com eles. Aleluia. E já dissemos anteriormente, o mesmo Senhor de ontem é o mesmo Senhor de hoje e será o mesmo Senhor eternamente. Aleluia! Jesus Cristo é o único e absoluto Senhor. Não há outro igual a Ele. Aleluia! Não há outro igual a Ele. Levanta, acorda, desperta. Se você ainda não estava alicerçado em Jesus, corra para Ele agora. Nunca é tarde para se ir a Jesus. Nunca é tarde. Você está padecendo de alguma enfermidade que já há muitos anos você vem tentando se livrar dela. Aleluia. Então você já foi para vários sítios. Então hoje Jesus está a dizer, não importa há quanto tempo, não importa há quantos anos, não importa. Venha a mim. Venha até mim. E eu te darei descanso, eu te darei gozo, eu te darei paz, eu te darei tranquilidade. Venha. Aleluia. Aleluia. Se Jesus Cristo está na sua vida, então não temas. Não temas. Pois que para Ele nada é impossível. A outra parte na Bíblia diz que Jesus Cristo estava com os seus discípulos no alto mar. Então veio a tempestade e eis que Jesus estava a dormir. Então os discípulos diziam, mestre, mestre, acorda. Aleluia. Mestre, mestre, acorda. Sabe, Jesus descansava. Porque ele sabia que aquele que o enviou, o protegerá de qualquer coisa. Aleluia. Aquele que o enviou está com ele, o livraria de qualquer situação. Aleluia. Mas os discípulos tinham medo, porque olhavam para a situação à volta. Assim como hoje, muitos têm medo, porque olham para a situação à volta, olham para os rótulos que a sociedade dá, olham para os nomes que a sociedade dá, olham para as pessoas à volta, temendo aquilo que as pessoas pensam, temendo aquilo que as pessoas dizem. Aleluia! E acabam dando vazão àquele vento que o puxa para a direção contrária. Então acaba em tristeza. Acaba em medo. O medo é um demônio. O medo é um demônio. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de força. Está lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 7, se não estou em erro. Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de força. Quer vencer?
a esses ventos contrários, aprenda a obedecer. Nunca questione a vontade de Deus. Alicerce-se em Jesus Cristo e caminhe sobre as tribulações, caminhe sobre os ventos contrários, caminhe sobre as situações, triunfe sobre elas. Nunca duvide, mas tenha sempre fé. Nunca duvide, mas tenha sempre fé. Não desista nunca. Nunca desista, mas lute sempre. Lute e lute sempre. Creia que se seguirmos a estes ensinos, certamente triunfaremos. Certamente você triunfará. Certamente eu triunfarei. Certamente esses ventos contrários nunca terão poder sobre nós. E caminharemos e sempre chegaremos aonde Deus quer que a gente chegue. Sempre pisaremos aonde Deus quer que a gente pise. Sempre conheceremos a quem Deus quer que a gente conheça. Aleluia! É preciso aprendermos a exercitar esses 5 aprendizados. Estes 5 aprendizados. Mas, pregadora, eu não ouvi quais são os aprendizados. Pregadora, eu não ouvi. Primeiro, aprenda a obedecer a Deus. Segundo, nunca resmungue. Nunca resmungue. Nunca questione a vontade de Deus na tua vida. Terceiro, lute. Lute sempre e nunca desista. Quarto, aprenda a caminhar sobre as situações, sobre as tribulações, assim como Jesus caminhou sobre o mar. Quinto, nunca tenha dúvida, mas sim tenha fé. Aleluia. Mas sim tenha fé. Aleluia. Jesus Cristo é o único e absoluto Senhor. Jesus Cristo é o único e absoluto Senhor. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Chegamos ao final de mais um programa Jesus Cristo para Moçambique. Paz e graça. Disse Jesus: conheceis a verdade e ela vos libertará. Não há absolutamente nenhuma tolerância para a ignorância. E GGCOM, Ministério Profético de Cristo, a casa da palavra e da libertação, em nome poderoso de Jesus Cristo, seja abençoado, seja livre. Macanta labracote canta, le cantan cantai, le cabrazotete, le zacanta canta catai. Amen. Thank you, Lord.